direto e reto Na ponta da linha. Mas vai cobrar mesmo Luciano Almeida. Atenção, não há barreira. Sem barreira pro Klemer. Correu pra bola, Luciano no canto, é gol! Gol do Goiás! Luciano Almeida sem barreira. O Klemer não queria barreira. Uma pancada rasante, canto esquerdo. Luciano faz o segundo gol do Goiás. 41 do primeiro tempo. Sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás, eu sou Alô, Goiás. alô, meu caro Geninho, seja bem-vindo, Geninho. Tava com saudades, boa tarde. Um abraço, amigo. As saudades é recíproca. Meu caro Geninho, você sabe que eu gosto de conversar com você? Alô? Tá ouvindo bem, Geninho? Tá ouvindo aí? Tô ouvindo bem. Que bom. Ouvindo Eu bem. gosto de conversar com você, gosto de conversar com Abel Braga, gosto de conversar com Paulo Roberto Falcão. Aí os caras me falam, Elias, você é saudosista? Não, eu gosto de conversar com Alberto Valentim, eu gosto de conversar com Wagner Mancini, eu gosto de conversar com Vanderlei Luxemburgo. Aí por que, Elias? Porque eu gosto de conversar com quem fala aquilo que tá pensando. E aí, hoje em dia, falar o que pensa tá difícil, né, Geninho? Tá complicado, né? Às vezes tem gente que tem medo de falar o que pensa hoje, Elian. Agora é interessante, né, Geninho? Porque a gente está vivendo um momento que até agora, até 3 dias atrás, os 4 grandes de São Paulo, 3 eram comandados por técnicos estrangeiros. Agora o Ariel Roland acabou saindo e a gente não sabe quem será o substituto. Talvez outro estrangeiro, Juan Carlos Osório. E aí só o Wagner Mancini representando o time brasileiro, ou seja, no comando de uma das 4 grandes aqui da capital ou aqui do estado de São Paulo. Isso significa que o técnico brasileiro está ultrapassado, Geninho? Não. Apenas, como tudo no Brasil, às vezes alguns modismos, né? E ligado a alguns resultados positivos que alguns estrangeiros vieram e conseguiram aqui, né? Nós já tivemos essas vindas de estrangeiro, Elias, você também está na estrada há muito tempo. Vários estrangeiros que fizeram sucesso aqui, né? Filpo Nunes é um deles, vamos citar um, tá? E que chegaram, alguns fizeram sucesso, outros vieram e não tiveram o mesmo sucesso, caso do Passarella no Corinthians. E agora estão vindo, só que tudo se iniciou com a primeira passagem do Jesus no Flamengo, um time muito bem montado, um time que colecionou todos os títulos que praticamente que disputou, encantou o Brasil todo da maneira de jogar. E isso acabou despertando mais uma vez nas equipes a vinda de estrangeiros. Tudo isso motivado lá atrás por aqueles 7 que nós tomamos, né? Acharam que ali o futebol brasileiro tinha acabado, que ninguém sabia mais nada, que estava tudo errado aqui. E a partir daquilo ali começamos a copiar tudo que se faz lá fora, esquecemos aquilo de bom que nós temos aqui dentro e depois disso nós não ganhamos mais nada. E o futebol brasileiro acabou perdendo muito o respeito que ele tinha no continente europeu e até na Sul-América, aqui na Sul-América, tá? Tudo porque deixamos de jogar o nosso futebol, deixamos de as nossas raízes para imitar os outros. Estava tudo errado aqui, tudo certo lá fora. E começou a se importar profissionais lá de fora para jogar como jogavam lá fora. Se você vê hoje o futebol brasileiro, não é mais aquele futebol com a essência do futebol brasileiro, diria. Hoje nós temos muito do futebol europeu aqui dentro. Não, eu entendo, mas na verdade o futebol também mudou, né? Eu acho que a grande característica talvez seja a de você entender que há uma mudança, há uma ocupação de espaços mais frenética hoje no futebol e por conta disso você também tem que se adaptar a ela. Acho que o treinador brasileiro tinha uma falta de acadêmica, ou seja, tinha uma falta de estudo, de qualidade acadêmica para poder acrescentar a sua prática. Também acho que isso era uma verdade, mas também concordo. De repente não pode estar tudo errado. Você também não pode fugir da sua essência, né, Geninho? Não, eu concordo com você que algumas coisas aqui nós teremos que nos adaptar, como a gente vem se adaptando já há muito tempo, né? Quando daquela Copa da Alemanha, o Brasil já trouxe algumas coisas aqui, principalmente na parte física, né? Um incremento maior naquela parte física, onde a Alemanha ganhou aquele campeonato praticamente na força, e chegou-se à conclusão que o futebol estava partindo para um futebol de mais força, de mais dinâmica. E hoje é a mesma coisa, hoje se vê um futebol com uma saída mais trabalhada de trás, as linhas mais justas, um futebol onde se trabalha um pouco mais a bola, se roda a bola de um lado, se roda a bola do outro, abriu-se mão muito da individualidade na parte ofensiva,
em prol da parte tática, da parte técnica. Hoje os pontas descem com os laterais, faz parte do esquema tático, onde todo mundo vem fechar todos os espaços para não jogar, joga uma equipe mais compacta. Os treinamentos hoje, para que se faça isso, são diferentes. Se trabalha mais em campos reduzidos, coisas que não se trabalhava antigamente. Se trabalha muito, muito, muito a posse de bola, que é um fundamento fundamental, mas tem gente que às vezes exagera na posse de bola e perde na ofensividade. Eu acho que teria que haver uma adaptação. E a vinda de alguns profissionais, e alguns profissionais que chegaram aqui, a grande maioria deles tem qualidade, e alguns estão demonstrando isso. Nem todos terão sucesso, porque é difícil você trabalhar no futebol e principalmente no futebol brasileiro. A cobrança aqui é diferente da que eles encontram lá fora. Enquanto estão ganhando, é um paraíso. Quando a coisa começa a perder, as coisas ficam ruins para eles, porque eles não estão acostumados com a cobrança que se faz aqui, não se tem lá fora. Não é o mesmo nível de cobrança que se tem. Né? Então, aqui no Brasil, a única coisa que não mudou no Brasil é a cobrança, a exigência em relação aos resultados. Mas eu acho que trouxeram muitas coisas positivas. Eu já te falei isso uma vez, eu acho que ninguém tem que ter frescura em não copiar coisa boa dos outros. Não, vamos vendo, está fazendo uma coisa diferente ali, como está fazendo, que tipo de método ele está usando para empregar aquilo. Vamos olhar a movimentação do time dele, os trabalhos dele na semana. É bom, vou trazer para mim. Eu acho que eu não sou contra a vinda de estrangeiro, não. Eu acho que tem que vir bons profissionais. Mas isso não abre mão de nós termos excelentes profissionais aqui no Brasil. Alguns... Agora é interessante, né, Geninho, porque o Abel Ferreira, por exemplo, ficando num caso claro aqui e específico, ele chegou decantado em prosa e verso, foi até bem no começo, mas é muito diferente, e eu queria até que você pudesse contextualizar isso, porque é muito diferente você chegar em meio a uma Libertadores, onde o treinador anterior te entrega o seu time classificado na primeira colocação da fase de grupos. Você sabe que vai jogar todas as eliminatórias fazendo a partida de volta em casa, graças ao trabalho do treinador anterior. Aí você tem um cara da comissão técnica permanente que faz ajustes que o treinador anterior deveria ter feito e não fez, e o time fica ainda melhor. E aí você pega esse time ajustado, você pega esse time encaminhado e leva o time à conquista da Copa Libertadores. Claro que com partidas ruins, inclusive com a partida de volta contra o River Plate aqui, foi uma catástrofe que poderia ter sido ainda maior se o River tivesse feito um golzinho a mais, e teve muita chance para fazer. Uma péssima partida também contra o Santos na final, mas o resultado é senhor da razão e o Palmeiras ganhou. Agora, depois de tudo isso, começa o seu trabalho. E aí no seu trabalho, o Abel perde a Recopa, o Abel perde a Supercopa diante do Flamengo, o Abel perde para o São Paulo, o Abel não vai se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista e já tem pichação de muro lá no Palestra. E aí, Geninho? É o que eu te falo, agora é viver com a realidade do futebol brasileiro. Né? Ele pegou realmente um time encaminhado, né? Como o Jesus pegou um plantel excepcional. Mérito dele que soube tirar o melhor daquele grupo. E mérito também do Abel, que soube dar uma continuidade a um trabalho que lhe foi colocado na mão. Agora, você depois encaminhar um trabalho desde o começo com as suas ideias é diferente. Como você citou, pegou um trabalho que vinha vindo, e se você for analisar não era ruim, porque a classificação, quando você termina com um time em primeiro lugar, não é ruim. Você teve dentro do clube alguém que conhecia bem aquilo que estava fazendo e apontou onde as coisas não estavam caminhando muito bem, que precisariam ser corrigidas, e foram. E aí o resultado acabou sendo atingido. Mas, como tudo no futebol, é cíclico. Acaba uma competição, começa outra. E você tem que, com algumas mudanças, porque aqui no Brasil, invariavelmente, quando termina uma competição e começa outra, você perde algumas peças, chegam outras peças, e aí você tem que mudar um pouco daquilo que você vinha fazendo. É o teu trabalho que vai entrar. E aqui, o que você fez ontem não vale, né, Elisa? Aqui a cobrança é o que eu falei, é o que eles têm dificuldade de conviver. O estrangeiro tem muita dificuldade de conviver com essa cobrança que existe aqui dentro do Brasil.
Mas eu sempre digo o seguinte, Geninho, a pressão é diretamente proporcional à posição que cada profissional ocupa. Isso vale para o treinador, isso vale para o jornalista, para o apresentador. Anteontem eu entrevistei aqui o Levir Coupe e o Levir falou, Leli, eu gostaria que vocês, apresentadores, comentaristas, fossem demitidos quando errassem também, porque vocês erram para chuchu e não são demitidos. Eu falo, tudo bem, você tem uma certa razão. Agora, se você errar mais do que acertar, o seu programa não vai andar. E quando o seu programa não anda, você vai ser demitido também. Ninguém escapa do resultado. Essa é uma verdade dura, uma verdade difícil e que no Brasil ela é elevada à última potência mesmo. Por quê? Porque o tempo ele é menor por aqui e não é menor só para o treinador, é menor para todo mundo, né? Então, é interessante porque a gente está vendo o São Paulo agora indo muito bem, 7 vitórias consecutivas, é uma comissão técnica também argentina e eu acho isso muito legal. Agora, a gente não pode esquecer que é uma delícia você olhar para o lado e ter o Muricy Ramalho como diretor executivo de futebol, né, Geninho? Você ter alguém do lado que conhece o clube, que conhece o futebol, uma pessoa com quem você vai conversar e você sabe que vai falar a tua língua, tá? É muito melhor. Você ter um respaldo desse é muito melhor. Eu acho que o Muricy, como coordenador, está tendo realmente um peso muito grande naquilo que se faz no São Paulo hoje. Ele conhece bem o clube, ganhou quase tudo dentro do São Paulo, altamente vitorioso no futebol brasileiro, reconhecido como um grande profissional por qualquer profissional que venha trabalhar aqui no Brasil e principalmente no São Paulo. Então eu acho que o apoio do Muricy está sendo fundamental. Do jeito dele, né? Ele deve dar os palpites, ele deve ter algumas conversas, tá? E tentar colocar, claro que não impor, mas colocar algumas sugestões e que, com o peso que ele tem, fatalmente serão ouvidas, né? Então isso ajuda bastante o trabalho. Ô Geninho, o que é que você imagina, por exemplo, do torcedor? Você que está há tanto tempo nessa estrada. O Wagner Mancini está em primeiro lugar no seu grupo. O Corinthians conquista a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians ganhou o clássico contra o Santos. E tem muita gente nas redes sociais pedindo a cabeça do treinador. Como é que lida com isso? Tem que ter personalidade, tem que ter consciência do trabalho, tem que ter certeza de que aquilo que está fazendo é o melhor que pode fazer no momento com o grupo que tem. Eu acho que o Mancini está passando um pouco daquilo que o Carille passou. Quando, numa época, todo mundo queria que o Corinthians desse show e o Corinthians estava ganhando. Não é bem o caso agora. O Corinthians está indo bem dentro do Campeonato Paulista, mas está tendo algumas dificuldades em outras disputas. Mas Corinthians é complicado. Eu digo que trabalhar no Corinthians não é fácil. Não é fácil você trabalhar em nenhuma equipe grande, mas o Corinthians é meio especial, né? O Corinthians, as coisas no Corinthians tomam um vulto muito grande, as pressões dentro do Corinthians são muito grandes. E quem trabalha lá tem que ter consciência disso. Acho que o Mancini tinha, quando foi para lá. Hoje sente na pele e está cada vez mais habituado a essas pressões, você vai se habituando a essas pressões. E está tentando fazer. Eu acho que com tudo aquilo que o Corinthians está passando, porque o Corinthians, todo mundo sabe que está passando por um período meio complicado, né? Não tem um grande elenco, como alguns outros adversários têm. Ele vem conseguindo alguns resultados positivos e está sabendo conviver com isso. Mas não é fácil, não. Ô Geninho, eu tô vendo um amigo muito moderno, muito antenado com o futebol, com colocações bastante inteligentes, como é praxe de você, mas mais modernas, mais atuais. Você tá cheio de disposição ainda para continuar trabalhando, Geninho? Eu gosto de futebol, Nelinha. Foi a minha vida toda isso aqui e eu me empolgo, eu vejo futebol o dia inteiro. Agora com esse negócio de ficar meio confinado, a gente tem a oportunidade de ver futebol do mundo todo, né? E eu acompanho, eu leio, eu vejo, troco ideia com alguns amigos, tá? E eu acho que é fundamental você que vive dentro do futebol se atualizar, tá? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, não sei se eu ainda volto para dentro do campo, se vou partir para uma meia parecida com o do Muricy, assim, tentar ajudar alguém em alguma equipe. Ainda não decidi o que vou fazer da minha vida, mas a minha fogueira está acesa, o gás continua, né? E para que você, de repente,
resolva voltar, você tem que voltar atualizado. Não adianta você voltar com a cabeça lá atrás, você não vai ajudar ninguém, né? Não, é interessante. Você tá morando aonde, Eugeninho? Moro em Santos. Mora em Santos. Sempre morou, sempre ficou por Santos? Toda vez que tá fora do futebol, tá em Santos? A minha base é Santos, né? Eu sou caipira lá do interior de Ribeirão. Depois vim trabalhar no Santos em 87, 88. Daqui eu saí para Portugal. Quando eu voltei de Portugal, fixei residência em Santos, não saí mais daqui. Eu estou aqui há mais de 30 anos. Santos talvez hoje seja mais a minha cidade do que foi Ribeirão Preto. E é o meu refúgio, né? Trabalho aqui, trabalho ali. Aqui é onde eu me refugio e onde eu descanso um pouco. Você sabe que eu tenho sempre essa questão que me coloca, né? Eu me coloco, né? Até que ponto é interessante e é importante, porque quando você faz uma independência financeira, o trabalho passa a ser, não secundário, mas ele passa a ser menos importante no que diz respeito àquelas contas que não vão fechar se você não tiver independência financeira. Mas quando você já tem, são outras variáveis que são interessantes que devem ser abordadas. E é engraçado, porque eu estou num momento de vida de muito trabalho, mas de muita felicidade também, porque a gente está fazendo o que gosta, e eu sou como você, quando eu não estou no ar, estou vendo jogo de futebol, também gosto muito de ver jogo de futebol, acho importantíssimo que a gente possa analisar aquilo que está vendo, porque se você não tiver o prazer de assistir futebol, é complicado depois apresentar um programa e questionar a respeito daquilo que você concorda ou que discorda, né, Geninho? Eu acho que se você não gosta daquilo que vai fazer, você nunca vai fazer bem ali. Você vai fazer uma coisa forçada, você vai fazer uma coisa que não está dentro de você, você não vai pôr para fora aquilo que você tem de melhor. Então eu acho que em qualquer profissão, em qualquer coisa, primeiro o cara tem que gostar do que vai fazer. Se ele não gostar do que vai fazer, não faça porque não vai fazer bem. E aí vai fazer de mau gosto, vai se incomodar, não vai atingir o objetivo e vai ficar ruim para todo mundo, vai criar um ambiente ruim. Eu sou daqueles, eu chego sempre no meu trabalho alegre, porque eu tinha satisfação do que eu vou fazer, satisfação de onde eu vou trabalhar, né? Eu tenho procurado trabalhar ultimamente onde eu gosto de trabalhar, onde eu acho que eu vou me sentir bem, onde eu acho que eu tenho possibilidade de fazer um bom trabalho e me relacionar bem. Se a coisa não é meio assim, eu já nem começo. Porque eu acho que para você chegar no teu trabalho emburrado, forçado, não adianta, você não vai fazer bom trabalho. Não vai fazer bom trabalho. Então eu acho que você gostar do que faz, eu tenho certeza que você é apaixonado pelo que faz, porque você faz bem, tá? E eu nunca te vi azedo, tá? Passando coisa ruim para os outros, é sempre passando coisa positiva, e eu acho que assim que tem que ser. A pessoa tem que olhar para você e sentir que dali vai sair coisa boa. Tá falado então, Geninho, é sempre um prazer conversar com o amigo, boa sorte, aproveite bem Santos aí, daqui a pouquinho o telefone toca, se cuide, viu, Geninho? Um abraço, Elisa, um prazer sempre muito grande falar com o amigo.